Você já passou dos 60 e sente que algumas pessoas ao seu redor não são o que parecem? A Bíblia, segundo Billy Graham, alerta: cuidado com quem se aproxima de você nesta fase da vida. Alguma vez, você já sentiu que ao chegar a uma certa idade, especialmente após os 60 anos, algumas pessoas começam a se aproximar com intenções que não são totalmente puras? A Bíblia não fica em silêncio sobre isso. Em Provérbios 13, versículo 20, lemos: aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esta advertência não é trivial. À medida que envelhecemos, nossa vulnerabilidade emocional e espiritual pode aumentar, e nos cercarmos das pessoas erradas pode nos desviar do caminho que Deus traçou. Hoje, vamos mergulhar em um tema vital. Vamos mostrar, com base na palavra de Deus, como identificar aquelas pessoas que podem representar um verdadeiro perigo espiritual nesta etapa da vida. Porque cuidar do seu entorno também é honrar os anos que o Senhor lhe deu. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você nesta temporada crucial da sua vida? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer proteger sua fé e não esqueça de se inscrever para mais mensagens poderosas como esta. À medida que os anos avançam e o corpo começa a mostrar sinais de desgaste, muitos pensam que o maior desafio que enfrentam é a saúde ou a aposentadoria. Mas o que poucos suspeitam é que uma das maiores batalhas espirituais nesta etapa da vida se trava no terreno das relações. As pessoas que te rodeiam, suas palavras, suas atitudes e sua presença constante podem ser instrumentos de bênção ou canais sutis de destruição emocional e espiritual. E o perigo nem sempre é evidente. Muitas vezes, ele se apresenta vestido de conselho bem-intencionado, de amizade de anos, ou de frases repetidas como se fossem sabedoria, mas que, na verdade, semeiam medo e desânimo em sua alma. A Bíblia não ignora esse risco. Ao contrário, o confronta com clareza. Em Provérbios 13, versículo 20, somos advertidos com firmeza: aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esta não é apenas uma observação sobre a companhia que escolhemos, mas uma alerta sobre o poder que as vozes externas têm para alterar nosso rumo interno. O quebrantamento do qual o texto fala não é apenas físico, é espiritual, mental, emocional, e o mais grave é que ele costuma vir lentamente, como uma gota que corrói a rocha, debilitando nossa visão, nosso ânimo e nossa esperança. Após os 60 anos, muitos sentem que entram em uma etapa de maior sabedoria, de reflexão, até mesmo de liberdade. Mas também é um momento em que a vulnerabilidade pode aumentar. As pessoas que antes te admiravam agora podem subestimá-lo. As que te seguiam agora podem tentar guiá-lo. Aqueles que em outros tempos ouviam seus conselhos, agora podem zombar de seus valores, suas convicções e sua fé. E se você não estiver atento, pode acabar ouvindo mais a eles do que a Deus. Uma das estratégias mais comuns do inimigo nesta etapa é o uso de pessoas que, com frases aparentemente inofensivas, semeiam temor em seu coração. Elas não se apresentam como ameaças, vêm com sorrisos, com frases como "eu te digo isso para o seu bem" ou "você já não está mais em idade para isso". Mas cada uma dessas palavras age como uma semente de dúvida que vai se enterrando profundamente em sua mente. Você começa a questionar se ainda pode ser útil, se vale a pena começar algo novo, se não é hora de descansar e deixar que outros assumam o chamado que um dia ardeu em sua alma. Mas quem disse que Deus deixa de usar seus servos quando eles alcançam uma certa idade? Em Isaías 46, versículo 4,
O Senhor declara com ternura e poder: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Esta promessa não está condicionada pela vitalidade do corpo, nem pela aprovação dos outros. É uma afirmação do compromisso eterno de Deus com seus filhos, independentemente da etapa da vida em que se encontram. Enquanto o mundo sussurra que o tempo acabou, Deus proclama do alto que ainda há propósito, que ainda há força, que ainda há caminho a percorrer. Gostou da mensagem? Curta o vídeo, comente amém e se inscreva para não perder o final surpreendente que preparamos para você. Muitas vezes, esse sussurro que mina o ânimo não vem de inimigos declarados, mas de pessoas próximas. Filhos que já não pedem seu conselho, amigos que zombam de sua fé, conhecidos que repetem que o mundo mudou e que não há mais lugar para sua maneira antiga de pensar. Mas o apóstolo Paulo adverte sobre esse fenômeno em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que alguns chamam de modernidade, a Bíblia reconhece como um abandono da verdade, e muitos, ao verem sua fé inabalável, sentirão a necessidade de atacá-la. Não porque você esteja errado, mas porque sua luz expõe suas sombras. Aos olhos do mundo, talvez você já não seja útil, mas aos olhos de Deus, você continua sendo um instrumento escolhido. Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos, e nessa idade, iniciou uma das tarefas mais colossais da história bíblica: libertar um povo inteiro. Imagine se ele tivesse dado ouvidos às vozes de desânimo, se tivesse dito: já não estou em condições para isso. Mas até Moisés duvidou. Em Êxodo 4, versículo 10, ele diz: Ah, Senhor, eu nunca fui homem de fácil palavra, nem antes, nem depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. A resposta de Deus foi contundente. Em Êxodo 4, versículo 11, ele diz: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus não se impressiona com sua idade, ele se gloria nela. Cada ruga conta histórias de fidelidade. Cada cabelo branco é testemunho de experiências vividas. E cada passo mais lento pode estar carregado de sabedoria divina que outros ainda não alcançaram. Mas o inimigo sabe disso, e como não pode arrancar seu chamado, tentará silenciá-lo, usando pessoas que carregam a semente do desânimo, não com gritos ou ataques frontais, mas com comentários repetidos que enfraquecem seu espírito. Em muitas congregações, tenho visto como homens e mulheres mais velhos, cheios de sabedoria, começam a se retirar silenciosamente. Já não oram em público, já não lideram, já não ensinam, não porque Deus os tenha afastado, mas porque alguém os fez acreditar que já não são necessários. Mas esse é um engano destrutivo. O reino de Deus não se constrói com juventude física, mas com obediência, paixão e fé. E isso não tem data de validade. O rei Davi, já na velhice, orou com força. Em Salmos 71, versículo 18, ele clama: Agora, pois, que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força à presente geração e o teu poder a todos os vindouros. Ele não pedia simplesmente viver mais anos, pedia seguir sendo útil, seguir sendo voz, seguir sendo luz. Sua oração é um convite para você que talvez tenha começado a acreditar que sua temporada terminou. Não permita que as vozes do desânimo
definidas pela lógica do mundo, apaguem a chama do espírito em seu interior. Em seu interior, ainda há fogo, ainda há palavras que precisam ser ditas, mãos que precisam ser impostas sobre outros para orar, gerações que precisam de sua orientação e caminhos que precisam de seus passos. A história de Ana, a profetisa, é outro exemplo poderoso. Em Lucas 2, versículos 36 a 38, lemos que ela era viúva há muitos anos e vivia no templo, servindo com jejuns e orações. Ela não pregava, não liderava exércitos, mas sua presença constante, sua fé perseverante, foi recompensada quando viu com seus próprios olhos o Messias. Na velhice, Deus lhe permitiu presenciar um dos momentos mais sagrados da história, a apresentação de Jesus no templo. Porque a fidelidade nunca passa despercebida aos olhos do Senhor. Quer saber quem evitar após os 60? Deixe um like, comente "Glória a Deus" e fique até o final para uma revelação que vai mudar sua vida. Há pessoas que podem entrar em sua vida agora, nesta idade, e parecerem prudentes, sábias ou realistas. Mas, se suas palavras enfraquecem sua fé, se apagam sua esperança, se te empurram para se conformar com uma vida de observador, quando Deus te chamou para ser protagonista, então elas não vêm de Deus. Em Mateus 16, versículo 23, o próprio Jesus confrontou Pedro quando este tentou desencorajá-lo de ir à cruz. "Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens." Às vezes, até mesmo aqueles que te amam podem se tornar pedras de tropeço se não enxergarem o que Deus vê em você. Por isso, você precisa de discernimento. Nem todo conselho é sábio. Nem toda frase bem construída é verdade. Nem toda companhia é saudável nesta etapa da sua vida. Cercar-se de pessoas que falam vida, que te levantam, que te lembram de suas promessas e seu propósito, não é um luxo, é uma necessidade espiritual. A vida não termina aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Para Deus, sua idade é apenas um número dentro do desenho eterno de seu plano. Ele não te vê como uma pessoa que está de saída, mas como alguém com uma história profunda, com um depósito sagrado de sabedoria, com um coração que ainda pode ser usado como canal de glória. Por isso, levante-se. Não escute mais aqueles que tentam te desanimar. Não repita as frases que apagam seu fogo. Não aceite a mentira de que você já deu o melhor de si. Porque o melhor de Deus não se mede pela sua força física, mas pela sua disposição espiritual. Sua voz ainda tem poder. Suas orações ainda estremecem os céus. Suas palavras podem transformar gerações. E sua presença pode ser a âncora de fé para aqueles que ainda estão começando. Mas tudo isso depende de uma escolha. A quem você vai ouvir? Quando você se cerca de pessoas que semeiam temor, seu coração começa a se fechar para as possibilidades divinas. Mas quando você se cerca de quem fortalece sua fé, abre-se um mundo novo, onde a velhice não é o fim, mas o início de uma temporada de maior profundidade e glória. Este é o tempo de lembrar quem você é em Deus. Este é o momento de fechar seus ouvidos ao medo e abrir sua alma à voz do céu. Porque enquanto o mundo diz que você já deu tudo, Deus te olha e declara: ainda não terminei contigo. O discernimento espiritual não é uma opção, é uma urgência. Ao longo da história do povo de Deus, uma das formas mais perigosas de ataque não veio de fora, mas de dentro. Homens e mulheres que usaram a linguagem da fé para manipular, enganar e desviar outros do caminho correto. E esse padrão, longe de desaparecer, mantém-se com força, especialmente quando alguém alcançou uma idade avançada e sua fé, embora firme, pode se tornar mais confiante diante de palavras doces
que soam como verdade. A Escritura fala com clareza sobre esse tipo de pessoas. Em Judas 1, versículo 16, lemos: Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas paixões, e a sua boca fala coisas muito arrogantes, lisonjeando pessoas por causa de interesse. Eles não agem com agressividade, agem com astúcia. Não apresentam oposição direta à verdade, mas a distorcem, envolvendo-a em frases que parecem sábias, mas estão vazias de espírito. Antes de tudo, se esta mensagem tocar seu coração, comente e se inscreva. Tem uma surpresa especial esperando você no final do vídeo. A manipulação espiritual é uma das formas mais sutis de engano, porque não se apresenta como pecado, mas como aparente revelação. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus adverte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esta advertência não foi dada ao acaso. Foi dada porque no ambiente espiritual a aparência pode ser enganosa. Muitos desses manipuladores não negam as Escrituras abertamente. Ao contrário, as citam, as memorizam, as declaram, mas com intenções torcidas. Usam a palavra para controlar, para semear temor, para exigir obediência cega e, em última instância, para obter algo em troca. A quem tem mais de 60 anos, a Bíblia concede um lugar de honra, mas esse mesmo lugar pode se tornar alvo de engano se o discernimento correto não for exercido. O inimigo conhece as fraquezas de cada etapa, e na maturidade, uma delas pode ser o anseio profundo de continuar sendo útil, de seguir contribuindo, de se sentir parte de algo. Esse desejo legítimo pode ser explorado por pessoas que, em nome do serviço, arrastam outros a se submeterem a ideias, compromissos ou cargas que Deus nunca pediu. Paulo, ao falar aos anciãos de Éfeso, não ignorou essa ameaça. Em Atos 20, versículos 29 e 30, ele advertiu: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos após si. O perigo nem sempre vem de desconhecidos. Às vezes, ele se levanta dentro da própria comunidade de fé, revestido de espiritualidade, mas desprovido do espírito. Um dos elementos comuns na manipulação espiritual é o uso do medo disfarçado de correção. Recorre-se a frases como: se você não fizer isso, estará desobedecendo a Deus, ou eu tenho uma palavra para você que você deve cumprir. Não se dá espaço ao discernimento pessoal, nem à confirmação em oração, nem ao conselho de outros crentes maduros. Impõem-se mandatos humanos como se fossem ordens divinas, e quem os questiona é taxado de rebelde ou falto de fé. Em Colossenses 2, versículo 18, Paulo denuncia aqueles que se jactanciam de visões, mas se desviam. Ninguém vos prive do vosso prêmio, afetando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, estando inchado vãmente pelo seu próprio entendimento carnal. Em outras palavras, há quem aparente profundidade espiritual, mas está motivado por orgulho, por desejo de controle ou por um interesse oculto. Sua linguagem pode soar piedosa, mas seus frutos não são os do Espírito. Não há amor genuíno, nem paz, nem mansidão. Apenas opressão, confusão e culpa. Por isso, o apóstolo João, em 1 João 4, versículo 1, ordena: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa prova não é uma atitude de suspeita constante, mas uma prática espiritual madura. Implica submeter cada palavra recebida à luz da palavra escrita, ao conselho sábio e à direção do Espírito Santo. Se algo gera confusão,
temor injustificado ou dependência excessiva de uma pessoa não vem de Deus. Na vida cristã, toda orientação verdadeira nos aproxima de Cristo, não de um homem. Toda palavra genuína nos edifica, não nos escraviza. Pronto para essa palavra? Curta, comente "Eu creio" e se inscreva agora para descobrir o segredo que Deus reservou para você no final. Em Gálatas 5, versículo 1, somos lembrados: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Voltar a um estado onde outros decidem por você o que deve crer, fazer ou sentir não é obediência, é submissão, disfarçada de piedade. E Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para a liberdade do Espírito, onde Ele é o único Senhor de nossas decisões. O perigo dos manipuladores espirituais se agrava quando, ao se apresentarem como líderes ou conselheiros, buscam obter não apenas obediência, mas recursos, favores ou reconhecimento. Em 2 Pedro 2, versículo 3, somos advertidos: movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fingidas. Eles não buscam seu crescimento espiritual, buscam o que você pode lhes dar, e quando você já não é útil, se afastam ou te descredenciam. Esse comportamento não é fruto do Espírito, é o reflexo de um coração corrompido que perdeu a reverência pelo sagrado. A uma idade avançada, muitos crentes têm uma vida espiritual rica, sólida, com décadas de caminhada com Deus. E exatamente por isso, são alvos de quem deseja aproveitar essa profundidade para fortalecer sua própria imagem. Querem se validar, mostrando que têm a confiança de pessoas maduras, sábias, com trajetória, mas não buscam aprender, nem honrar, nem cuidar. Apenas desejam usar essa proximidade como plataforma para suas próprias agendas. A Escritura não apenas nos manda nos afastarmos desses indivíduos, mas também nos orienta a identificá-los por seus frutos. Em Mateus 7, versículo 20, Jesus deixa claro: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não por suas palavras, nem por seus títulos, nem por sua antiguidade na igreja. Os frutos não mentem, e os frutos do manipulador sempre são os mesmos: dependência, temor, controle, perda de gozo e uma fé carregada de deveres que não produzem vida. A voz de Deus nunca empurra, sempre chama, nunca obriga, sempre convida. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é a natureza do verdadeiro liderança espiritual, semelhante a Cristo. Um pastor verdadeiro guia, não empurra, acompanha, não domina, inspira, não impõe. Se aos seus mais de 60 anos alguém tentou manipulá-lo usando a Bíblia, torceu versículos para fazer você se sentir culpado, fez você acreditar que só obedecendo a ele ou ela você está agradando a Deus, é hora de despertar. Essa não é a voz do bom pastor. Essa é a voz do estranho, de quem Jesus disse: de modo nenhum o seguirão, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, versículo 5. Fugir não significa agir com ódio ou amargura. Significa tomar distância espiritual, emocional e prática. Significa decidir que sua relação com Deus não é mediada por nenhum homem, que sua maturidade espiritual não precisa ser aprovada por aqueles que vivem para controlar, que sua liberdade em Cristo vale mais do que qualquer falsa segurança oferecida por quem fala em nome de Deus sem conhecê-lo. O apóstolo Paulo foi um dos líderes mais influentes do cristianismo. No entanto, até ele pedia às igrejas que examinassem suas palavras, que buscassem confirmação, que não aceitassem tudo cegamente. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22, ele disse: examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Este conselho
não tem data de expiração. Aplica-se hoje tanto quanto quando foi escrito e aplica-se com mais força quando você alcançou uma idade em que já viu muitas coisas, em que seu discernimento não apenas deve permanecer vivo, mas mais aguçado do que nunca. Deus honra aqueles que o honram, e Ele não deixará sem defesa aqueles que buscam caminhar na verdade. Se você foi vítima de manipulação espiritual, Ele não apenas pode libertá-lo, mas restaurar a clareza de sua fé. Pode devolver a alegria de segui-lo sem medo, a paz de confiar apenas nele e a força para voltar a tomar as rédeas de sua relação com o Espírito, sem intermediários que busquem seu próprio benefício. O caminho do crente mais velho não é de retirada, é de profundidade. Não é o momento de depender de vozes humanas, mas de afinar o ouvido para ouvir com mais clareza a voz de Deus. Não é o momento de se entregar ao controle de outros, mas de reafirmar que o único Senhor de sua vida continua sendo Cristo. E se você permanecer atento, se filtrar cada ensino, cada profecia, cada orientação através da palavra e da oração, nunca cairá nas redes do engano, porque o Espírito o guiará a toda a verdade, e a verdade sempre produz liberdade. Não temor, não confusão, não escravidão. O crescimento espiritual não ocorre no vácuo, ocorre em meio a decisões, batalhas, influências e relações. E um dos desafios mais sutis para quem percorreu um longo caminho com Deus é a tentação de voltar a costumes, pensamentos e hábitos que já haviam sido crucificados com Cristo. Essa ameaça, embora costume ser associada à juventude, é igualmente real na maturidade. E muitas vezes, o retorno ao que antes era uma atadura não ocorre por uma fraqueza interna, mas pela influência de amizades do passado que reaparecem no presente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, advertiu com firmeza contra esse retrocesso espiritual. Em Gálatas 5, versículo 1, ele diz: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão." Esta não é uma sugestão, é uma instrução apostólica para aqueles que foram redimidos, porque existe um risco real de voltar atrás, de permitir que o velho se misture com o novo e que o que antes foi deixado por obediência regresse agora disfarçado de nostalgia, amizade ou falsa liberdade. Na maturidade, o coração pode se abrir a vínculos que parecem seguros apenas pelo peso dos anos compartilhados. Pessoas que estiveram presentes na juventude, que conhecem sua história, que dizem compreendê-lo como ninguém mais. Mas nem toda conexão antiga é uma porta segura. Nem todo recuerdo compartilhado justifica uma proximidade renovada. Quando alguém que foi parte do seu passado te convida a retornar a práticas que você havia deixado, não está apenas apelando à memória. Está tentando reverter um avanço espiritual que custou lágrimas, jejum, arrependimento e graça. A Escritura é clara a esse respeito. Em 2 Pedro, 2 versículos 20 e 21, lemos: "Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo nelas e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o conhecerem, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado." Esta advertência não se dirige aos incrédulos, mas àqueles que já haviam escapado da corrupção. E é exatamente por isso que a vigilância deve se intensificar, não se relaxar quando se avançou tanto. Quem viveu mais tempo na fé experimentou a restauração de Deus em áreas que antes eram dominadas pela carne. Talvez tenha deixado para trás um temperamento irascível
Uma língua imprudente, um vício silencioso, uma relação nociva, um padrão de comportamento que desonrava o Senhor. Mas quando velhas amizades ressurgem, com sutileza, normalizando o que antes te destruía, a alma pode começar a ceder. O inimigo nem sempre ataca com força. Muitas vezes, basta uma conversa mal direcionada, uma sugestão velada, uma comparação com outros que fazem o mesmo e nada acontece. A palavra de Deus não deixa espaço para tolerar o pecado disfarçado de costume. Em Romanos 6, versículo 12, Paulo faz uma pergunta retórica que corta qualquer justificação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Não importa quanto tempo tenha passado desde que você deixou aquela conduta. Voltar a ela é trair a obra do Espírito Santo em você mesmo. É declarar com ações que o que antes foi curado, agora é aceito como parte normal do caminhar. Um dos enganos mais perigosos nesta etapa da vida é pensar que, por ter mais anos, também há mais permissão, que certas coisas já não causam tanto dano, que podem ser manejadas com maturidade. Mas a santidade não tem idade. O chamado a viver em obediência não se retira com os anos. Não há nenhum texto bíblico que ensine que, após uma certa etapa, Deus tolera condescendência espiritual. Ao contrário, quanto maior o caminho percorrido, maior é a responsabilidade de se manter firme até o fim. Em Apocalipse 2, versículo 10, Jesus diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Quem foi resgatado por Deus de hábitos destrutivos deve proteger esse terreno conquistado como se protege um tesouro. Não se pode permitir que, pela proximidade de uma amizade antiga, se abram novamente portas que já haviam sido fechadas pelo Espírito. Não se trata de desprezar as pessoas, mas de discernir as influências. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, somos lembrados: "Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes." Essa verdade aplica-se em toda a etapa da vida. Uma conversa, um vínculo, uma insistência podem contaminar o que o Espírito havia santificado. Há amizades que, ao reaparecerem, trazem consigo uma atmosfera carregada de lembranças que apelam à carne. Não o fazem com intenção aberta de destruição, mas seu efeito é esse. Voltam a usar brincadeiras que antes feriam sua alma, te convidam a participar de conversas que Deus já havia limpado de sua boca, te animam a tomar decisões que você aprendeu a evitar. Quando uma amizade insiste em reviver o que foi sepultado na cruz, essa relação se torna um instrumento de tropeço e deve ser tratada como tal, com firmeza e sabedoria. Em Hebreus 10, versículo 26, a exortação alcança um nível de seriedade que não pode ser ignorado. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O arrependimento verdadeiro produz uma vida transformada, e qualquer tentativa de retornar voluntariamente às obras da carne não pode ser justificada sob a bandeira da graça. É uma negação prática do poder da cruz. Deus não te trouxe até aqui para que você volte aos poços de onde te tirou. Cada dia de fidelidade foi parte de um processo de purificação que não deve ser interrompido por nenhuma voz que relativize a santidade. A carne sempre encontrará razões para voltar ao lodo, mas o Espírito clama por perseverança. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, chama a viver como estrangeiros e peregrinos, abstendo-se dos desejos carnais que batalham contra a alma. E essa batalha não cessa com os anos, segue ativa. Por isso, a armadura espiritual deve permanecer colocada. Quando uma amizade insiste em te levar a lugares, conversas ou comportamentos que te afastam da presença de Deus,
você deve reconhecer que essa relação, embora tenha história, já não tem propósito. O povo de Israel foi constantemente tentado a voltar ao Egito. Uma e outra vez, anelavam as cebolas, o pão, a segurança aparente da escravidão. Mas cada vez que o faziam, ofendiam o Deus que os havia libertado com mão poderosa. Da mesma forma, cada vez que você considera voltar àquilo que Deus te ordenou deixar, corre o risco de desprezar o sangue com o qual foi purificado. Em Filipenses 3, versículo 14, Paulo expressa uma verdade que deve marcar cada passo daqueles que percorreram um longo caminho na fé. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O passado, com tudo o que contém, não deve ter poder sobre seu presente. E se Deus já limpou, transformou e restaurou, não há justificação espiritual para convidar de novo o que antes te mantinha cativo. A maturidade espiritual não é apenas conhecimento, é perseverança. E perseverar significa, entre outras coisas, proteger o que foi conquistado, evitar o que compromete a integridade, fechar a porta a tudo o que ameaça reviver cadeias quebradas. As amizades que insistem em te arrastar para o que Deus já sepultou não são inofensivas, são perigosas, e sua influência deve ser resistida com autoridade espiritual e com total dependência da graça que sustenta. Não há idade para baixar a guarda. Não há momento em que deixar de vigiar seja seguro. Jesus advertiu em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta advertência não expira. A fraqueza da carne pode se disfarçar de maturidade emocional, de racionalização ou de senso comum. Mas, se algo já foi motivo de queda, não deve ser tolerado como lembrança prazerosa. Deve ser rejeitado como ameaça persistente. Cada hábito que foi deixado para trás custou um preço. Cada passo rumo à santidade implicou renúncia, dor e transformação. Não se deve permitir que, por um laço afetivo ou uma história compartilhada, se comprometa o terreno conquistado. Não importa quanto afeto haja nessa relação. Se seu fruto é retrocesso, sua presença deve ser limitada. A alma é mais valiosa que qualquer lembrança. Paulo, ao final de sua vida, escreveu com clareza em 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esta declaração não era de arrogância, mas de convicção. Ele havia resistido às vozes, às pressões, às tentações. Havia escolhido avançar, mesmo quando o passado lhe oferecia rotas conhecidas. Esta deve ser a meta: chegar ao fim sem ceder terreno, sem permitir que o velho se misturasse com o novo, sem abrir a porta ao que já havia sido expulso. O chamado de Deus para esta etapa é claro: persevere, mantenha-se firme, não retroceda, proteja sua pureza, cuide de sua mente e guarde seu coração de toda voz que queira reativar o que Deus já crucificou. Porque quem permanece fiel até o fim receberá não apenas uma coroa, mas a aprovação do Pai, que vê em secreto e recompensa em público. Há verdades que, embora desconfortáveis, devem ser proclamadas com clareza. Uma delas é esta: vivemos em uma época que idolatra a juventude e menospreza a maturidade. Em muitos espaços, até mesmo dentro do povo de Deus, infiltrou-se a ideia equivocada de que a idade avançada representa obsolescência, que os anos acumulados são uma desvantagem, que as vozes experientes devem se calar para dar lugar apenas ao novo. Mas esse pensamento não provém do céu, não reflete o coração de Deus, nem a estrutura do reino, nem a sabedoria revelada nas Escrituras. A cultura pode ter mudado, mas os princípios do reino permanecem intactos. E entre eles, um se destaca
com especial força. A honra à sabedoria que vem com os anos. A palavra de Deus nunca glorificou a novidade acima da profundidade, nunca celebrou a rapidez acima da experiência. Em Provérbios 16, versículo 31, lemos: coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Esta afirmação não é decorativa. É uma declaração do valor espiritual que possui aquele que viveu anos caminhando fielmente com Deus. Não pela idade em si mesma, mas porque cada cabelo branco, cada ruga, cada passo lento pode ser sinal de uma vida forjada no temor do Senhor. Quando alguém despreza a sabedoria de um idoso, não apenas revela orgulho, mas também expõe ignorância espiritual, porque não entende que os caminhos de Deus não se medem por rapidez, mas por profundidade. Quem caminhou longo tempo com Deus, conheceu sua correção, viveu sua fidelidade, provou sua graça em temporadas onde outros apenas começam a compreender sua voz. Em Levítico 19, versículo 32, está escrito: diante das cãs te levantarás e honrarás o rosto do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Esta instrução não foi abolida pelo tempo. Segue sendo uma sinal do respeito que Deus espera que se tenha por aqueles que foram moldados por anos de obediência. No entanto, há quem, com palavras sutis, comece a diminuir o valor do que ouve dos mais velhos. Dizem coisas como: essa já não é a forma. Os tempos mudaram, isso já não se aplica hoje. Mas o conselho que provém da maturidade não se invalida por avanços culturais. A sabedoria celestial não sai de moda, e quem viveu décadas caminhando em fidelidade não fala a partir de teorias, mas de revelações provadas pelo tempo. O desprezo que alguns manifestam não é contra a pessoa, mas contra a herança espiritual que essa pessoa representa. E ao fazê-lo, estão fechando portas que Deus abriu para abençoá-los. Em Jó 12, versículo 12, lemos uma pergunta que encerra uma profunda afirmação. Nos velhos está a sabedoria, e na longa idade, o entendimento. A resposta é evidente. Sim, nos velhos há sabedoria. Sim, na longa idade há entendimento. Porque o tempo, quando vivido em Deus, não apenas soma anos, mas aprofunda o entendimento. Não é a experiência sozinha que torna alguém sábio, é a experiência rendida ao Espírito. Por isso, aquele que caminhou com Deus por décadas carrega dentro de si um depósito espiritual que não pode ser ignorado nem subestimado. O desprezo pelos mais velhos é mais que um erro social. É um sinal de decadência espiritual. Em 2 Timóteo, 3 versículos 2 e 3, quando Paulo descreve os tempos perigosos dos últimos dias, inclui entre as características da geração corrompida uma frase contundente: desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. A desobediência, a ingratidão, o desprezo por figuras de autoridade espiritual não são atitudes isoladas, são sintomas de uma sociedade que perdeu o respeito pelo ordem divino. Mas também há um perigo que recai sobre o idoso. Quando alguém se expõe continuamente ao menosprezo, pode começar a calar sua voz, pode se convencer de que seu tempo passou, que sua sabedoria não é valorada, que sua experiência não tem espaço. Essa é uma mentira que deve ser erradicada com urgência. Deus não retira seu chamado por causa da idade. Ele não repousa sua glória apenas sobre os jovens. Ele segue usando aqueles que têm o coração disposto, independentemente de quantos anos tenham seus ossos. No Salmo 92, versículos 12 a 14, está a resposta de Deus a toda cultura que ignora os justos de idade avançada. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Ainda na velhice, não antes, não apenas durante os anos de força física, ainda na etapa em que outros esperam retiro e silêncio, Deus declara fruto e vigor. E esse fruto não é opcional. É necessário para as gerações mais jovens que precisam ser guiadas por aqueles que já cruzaram pelo fogo e não se queimaram. O problema não é a juventude. O problema é a soberba que às vezes a acompanha. A tendência é a crer que o novo é melhor só por ser mais recente. Mas a sabedoria do reino não depende da novidade. Depende do temor de Deus. E esse temor se aprofunda com os anos. Não se improvisa, se cultiva. Por isso, quando um jovem ignora a voz do ancião, perde acesso a uma riqueza que não encontrará em nenhum outro lugar. E quando um idoso se cala por medo de ser descartado, rompe-se uma ponte que Deus projetou para transmitir legado. Em Deuteronômio 32, versículo 7, Deus instrui o povo com estas palavras: Lembra-te dos dias antigos, considera os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Essa é a cadeia espiritual que mantém viva a verdade. Não há futuro sem memória, não há avanço sem conselho, não há renovação sem herança. Cada geração precisa da sabedoria da anterior, não como uma sugestão, mas como um mandato divino. Quando alguém menospreza a sabedoria do idoso, está rompendo esse desenho. Está rejeitando não apenas a experiência, mas também o testemunho da fidelidade de Deus ao longo dos anos. Porque cada idoso que permaneceu em Cristo é um testemunho vivo de que o Evangelho funciona, que o Espírito transforma, que a palavra sustenta, que a obediência produz fruto. Silenciar essas vozes é silenciar a evidência do poder de Deus através do tempo. Deus não usa as pessoas por sua idade, Ele as usa por sua disposição. Mas Ele não ignora o valor dos anos. Ele não despreza a história de fidelidade, Ele a honra e espera que outros também a honrem. Por isso, aos que têm mais de 60 anos, a Bíblia não ordena calar, ordena falar. Em Tito, 2 versículos 2 a 5, Paulo instrui que os anciãos ensinem, que as mulheres idosas instruam as mais jovens. Não se trata de ficar à margem, trata-se de ocupar o lugar que Deus lhes designou como portadores de sabedoria, como guardiões da verdade, como colunas de estabilidade em meio ao ruído. A voz do idoso não é um eco do passado, é uma guia para o presente e deve ser restaurada no centro da comunidade de fé, porque sem ela, a igreja corre o risco de repetir erros, de seguir caminhos que já foram descartados por Deus, de adotar modas disfarçadas de revelação. A experiência não é um obstáculo para o mover de Deus, é uma âncora que permite discernir o verdadeiro do passageiro. O inimigo sabe disso. Por isso, tenta silenciar os idosos, fazendo-os acreditar que já não tem lugar. Mas o chamado de Deus não expira. A autoridade espiritual não vence. O fruto do Espírito não murcha por causa dos anos. E a igreja que desatende à voz de seus anciãos está caminhando às cegas, privada do conselho que poderia evitar sua queda. Por isso, aos que percorreram um longo caminho na fé, lembra-se que sua voz segue sendo necessária, que seu discernimento é mais valioso do que nunca, que sua presença não apenas decora, mas sustenta. E aos que os rodeiam, exorta-se a honrá-los, a ouvi-los, a valorizar cada palavra que provém de uma vida imersa na palavra. Não se pode permitir que o desprezo se normalize. Não se pode tolerar que a sabedoria seja descartada por parecer antiga, porque o que foi provado por Deus não perde valor. E se foi útil ontem, será útil hoje. A igreja precisa recuperar o respeito pelos idosos,
Precisa voltar a erguer os cabelos brancos como sinal de honra. Precisa restaurar o lugar do ancião como mentor, como guia, como conselheiro, como voz profética. Em 1 Reis 12, encontra-se um dos episódios mais reveladores sobre este tema. Roboão, ao assumir o trono após a morte de seu pai Salomão, buscou conselho. Primeiro, recorreu aos anciãos que haviam servido a seu pai. Eles lhe deram uma resposta sábia, pacificadora. Depois, consultou os jovens com quem havia crescido. Eles lhe aconselharam impor mão dura. Roboão desprezou o conselho dos anciãos e seguiu o dos jovens. O resultado foi a divisão do reino. Essa história não é apenas um relato histórico, é uma advertência viva. Desprezar a sabedoria dos idosos pode ter consequências irreversíveis. Deus segue falando através daqueles que caminharam com ele por décadas. Sua voz não se apagou, seu poder não diminuiu. E enquanto o mundo os ignora, o céu os honra. Porque o reino não avança por moda, avança por verdade. E a verdade não muda com os anos. Um dos ataques mais perigosos contra a vida espiritual dos crentes não chega de forma direta nem violenta. Não se manifesta em grandes heresias nem em declarações abertamente anticristãs. Ocorre em silêncio, com lentidão, disfarçado de razoabilidade, e é nessa sutileza que reside seu verdadeiro poder destrutivo. São pessoas que, sem levantar suspeitas, começam a semear, no coração dos crentes, uma distância progressiva em relação à comunidade de fé, ao corpo espiritual ao qual foram chamados a pertencer. Esse afastamento nem sempre se apresenta como rebeldia, mas como uma lógica superficial que, quando não confrontada com a verdade da palavra, consegue erodir a conexão com o que Deus estabeleceu como vital, sua igreja. A Bíblia não concebe a vida cristã em isolamento. Desde os primeiros capítulos do livro de Atos, a identidade do crente está profundamente ligada à sua pertença à comunidade. Em Atos 2, versículo 42, lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa perseverança não era uma formalidade, era uma expressão tangível do compromisso mútuo, do amor fraternal, da necessidade de caminhar acompanhado na fé. Desconectar-se dessa comunhão é mais que uma mudança de rotina. É uma fratura no desenho de Deus para a edificação do crente. A partir de uma certa idade, quando o corpo já não responde com a mesma agilidade, quando os compromissos diminuem e o ritmo de vida muda, o inimigo encontra uma oportunidade para introduzir ideias que parecem inofensivas. Você já fez sua parte. Outros mais jovens podem se ocupar agora. Você pode seguir sua fé de casa. Essas frases, embora soem compreensivas, ignoram algo central. A fé não é apenas uma experiência pessoal. É um corpo interdependente onde cada membro, independentemente da idade, é necessário e ativo. Em 1 Coríntios 12, versículo 18, Paulo afirma: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Isso inclui a todos. Ninguém fica à margem do propósito. Aqueles que, com aparente cuidado, começam a afastar os idosos da comunidade, seja questionando suas rotinas, criticando sua congregação ou relativizando a importância de se congregar, estão operando como instrumentos de divisão, ainda que não o saibam, porque desconhecem o poder que há na unidade. Em Hebreus 10, versículo 25, o mandato é contundente. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos exortações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este chamado não distingue entre jovens e idosos. Todos estamos chamados à perseverança comunitária, especialmente quando os dias se tornam mais escuros. A desconexão espiritual não ocorre de uma vez, é um processo gradual.
Primeiro, põe-se em dúvida a necessidade de assistir. Depois, começa-se a ver a reunião como um peso, mais que um deleite. Em seguida, qualquer desculpa parece suficiente para não ir. E, finalmente, a ausência se torna habitual. A alma se acomoda a um estado onde já não há alimento constante, nem correção amorosa, nem prestação de contas. E, sem essas colunas, a estrutura interior começa a se enfraquecer. Nesse momento, o crente não está mais forte, mas mais exposto. O plano de Deus sempre foi reunir seu povo. Desde o Antigo Testamento, vemos como ele estabeleceu assembleias, festividades e encontros onde o povo se apresentava diante dele como um só. No Novo Testamento, esse princípio não se anula, se aprofunda. Jesus mesmo disse em Mateus 18, versículo 20: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles." Este não é um chamado à independência, mas à interdependência, a entender que sua presença se manifesta de maneira especial quando há unidade entre irmãos. Afastar alguém da igreja nem sempre exige argumentos teológicos. Basta introduzir suspeitas, alimentar críticas, semear inconformidade. Começa-se com perguntas. Você realmente está crescendo aí? Não acha que há algo estranho no jeito como fazem as coisas? Depois, sugere-se o descanso. Tire um tempo. Deus está em todos os lugares. E assim, sem confrontações nem debates, estabelece-se um padrão onde o coração se esfria e o compromisso se enfraquece. Mas a Bíblia não ensina que Deus abençoa o afastamento voluntário. Ensina que o fogo precisa de contato para se manter aceso. Em Provérbios 27, versículo 17 diz: "Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Essa fricção santa só ocorre na comunidade. Isolado, o crente perde cobertura, fica exposto ao engano, à confusão, aos ataques do inimigo sem o escudo dos irmãos. Em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, declara-se: "Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o companheiro." Essa realidade espiritual não muda com a idade. Se intensifica, porque quanto mais anos se viveram na fé, mais necessário é preservar o que foi conquistado, proteger a herança e servir como exemplo aos mais jovens. A comunidade não é um acessório, é parte da estratégia divina para nos conservar firmes. Há quem, sem má intenção, se torne pedra de tropeço. Talvez critiquem constantemente os pastores, questionem as decisões da liderança ou promovam uma espiritualidade individualista desconectada de toda autoridade. Mas essas atitudes, se não forem discernidas a tempo, contaminam o coração, e o resultado é previsível: desconexão, sequidão, confusão. Em Romanos 16, versículo 17, Paulo adverte: "Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que causam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles." Este não é um conselho suave, é uma instrução clara de proteção espiritual. O isolamento também pode se disfarçar de prudência. Há quem diga que prefere ficar em casa para não ser tropeço, que não quer incomodar, que seu tempo já passou. Mas essas palavras, quando não guiadas pelo Espírito, apenas alimentam uma falsa humildade que, na verdade, é resignação. A igreja não é um lugar onde alguém deixa de ser útil. É um corpo onde cada membro tem função até o último suspiro. E se Deus mantém você vivo, é porque ainda há palavra, oração, conselho e testemunho que devem ser entregues. Quando alguém começa a diminuir seu valor dentro do corpo, quando suas palavras te fazem sentir que já não tem lugar, que é melhor dar um passo ao lado, que já cumpriu sua parte, você está ouvindo uma voz contrária ao desenho de Deus. A fé não se herda só por ensino, se transmite por presença. E a presença dos idosos na congregação
não é simbólica, é vital. É uma fonte de estabilidade, de sabedoria, de exemplo silencioso que fala mais alto que 1000 palavras. A batalha por manter o coração arraigado à comunidade não se ganha com argumentos humanos. Se ganha com obediência, com decisão, com a firmeza de quem entendeu que a fé sem corpo se enfraquece, que o crente sem congregação se esfria, que a comunhão não é um extra, mas uma necessidade. E essa firmeza é um sinal de maturidade, porque não depende de emoções, mas de convicções semeadas na palavra. Aos que superaram os 60 anos e seguem caminhando na fé, a comunidade não lhes sobra, os sustenta, e eles, por sua vez, a sustentam. O inimigo sabe disso, por isso, tenta desconectá-los. Mas a resposta deve ser contrária. Quanto mais anos passam, mais firme deve ser o compromisso. Quanto mais experiência há, mais urgente é a entrega. Porque a igreja precisa da voz, do exemplo e da fidelidade daqueles que provaram que Deus é verdadeiro em todo o tempo. Se alguém tenta te separar da sua comunidade espiritual, não tome isso levianamente. Discerne, examina seus frutos e lembra que Deus não te salvou para que caminhe sozinho, mas para que faças parte de um corpo onde você é necessário, valioso e insubstituível. Quando se fala de divisão familiar, o coração treme. Não existe dor mais silenciosa, nem ruptura mais amarga que aquela que ocorre entre os que compartilham o mesmo sangue. E, no entanto, dentro desse dor, existe uma forma ainda mais perigosa de fratura, a que se disfarça de verdade. Às vezes, não é o conflito evidente que fere mais, mas a palavra dita com aparente autoridade espiritual, que, longe de curar, machuca, que, em vez de unir, fragmenta. E muitas vezes, quem a pronuncia o faz em nome de Deus, mas com um espírito contrário ao seu. Jesus mesmo reconheceu que a verdade tem o poder de causar divisões, mas nunca autorizou ninguém a se tornar juiz dentro do lar, sob o pretexto de correção. Em Mateus 10, versículos 34 a 36, o Senhor adverte: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Mas esse resultado é consequência da fidelidade pessoal, não de uma atitude impositiva ou altiva, disfarçada de zelo pela verdade. Quando alguém dentro do ambiente familiar começa a usar a palavra como uma espada que não edifica, mas fere, torna-se instrumento de divisão, não embaixador do reino. Em Romanos 14, versículo 19, somos exortados: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns pelos outros. A verdade bíblica nunca vem separada do amor, nunca se apresenta sem compaixão, nunca se impõe sem antes ter sido vivida. Aqueles que chegam com doutrinas rígidas, julgando sem misericórdia, afastando membros da família por diferenças de expressão, estilo ou entendimento, não estão edificando, estão destruindo. E o dano que produzem na alma não se repara facilmente. A unidade não significa uniformidade, mas implica respeito, paciência, sabedoria. Em Efésios 4, versículos 2 e 3, Paulo chama os crentes: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qualquer pessoa que interfere na dinâmica de um lar para semear suspeita, rebeldia ou desprezo espiritual entre seus membros está agindo contra esse mandato. E aqueles que têm mais de 60 anos e foram pilares em suas casas devem vigiar para que sua fé não seja usada como desculpa para dividir, nem tolerar que outros usem o nome de Deus para semear conflito no que ele uniu.
Deus nunca unge o que divide famílias. Ele ungiu os pacificadores, os que intercedem, os que restauram. Se uma pessoa que diz ter discernimento espiritual só provoca rupturas, críticas e confusão dentro do seu lar, é momento de estabelecer um limite santo e proteger aquilo que o Senhor colocou sob seu cuidado. Porque a verdade que não edifica não é verdade completa, e a fé que destrói a paz do lar não provém do Espírito Santo. Ao refletir sobre a mensagem poderosa de Billy Graham, baseada na sabedoria da Bíblia, sinto o meu coração aquecido e, ao mesmo tempo, desafiado. A ideia de que, após os 60 anos, somos mais vulneráveis a influências negativas não é apenas um alerta, mas uma convocação para vivermos com discernimento e firmeza espiritual. A Bíblia, como um farol eterno, nos guia através de versículos como Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Essa verdade ressoa profundamente na cultura brasileira, onde valorizamos a família, a comunidade e a fé como pilares de nossas vidas. No Brasil, onde as relações humanas são o coração da nossa identidade, é fácil entender por que a escolha de nossas companhias é tão crucial. Muitas vezes, cercamo-nos de pessoas que parecem trazer conselhos sábios, mas que sutilmente plantam sementes de dúvida, medo ou desânimo. A mensagem de Billy Graham me fez perceber que, na maturidade, nossa fé não deve ser apenas um legado do passado, mas uma chama viva que ilumina o presente e guia o futuro. O que mais me tocou foi a clareza com que a Bíblia confronta os perigos espirituais que enfrentamos. Em 2 Timóteo 4, 3-4, somos advertidos sobre aqueles que rejeitam a sã doutrina, preferindo palavras que agradam aos ouvidos, mas desviam da verdade. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é vibrante e a influência de líderes religiosos é forte, essa advertência ganha um peso especial. Quantas vezes não ouvimos frases que soam piedosas, mas na verdade nos afastam do propósito de Deus? Já vi amigos e familiares, especialmente os mais velhos, serem desencorajados por comentários como "você já fez o suficiente?" ou "essa fé antiquada não cabe mais nos dias de hoje." Essas palavras, muitas vezes ditas por pessoas próximas, podem apagar o fogo que Deus colocou em nossos corações. A mensagem de Billy Graham me ensinou que, independentemente da idade, nosso chamado não expira. Assim como Moisés, que aos 80 anos liderou um povo, ou Ana, a profetisa, que na velhice viu o Messias, eu também posso ser um instrumento de Deus, com propósito e vigor. Outra lição poderosa é a importância do discernimento. No Brasil, somos um povo caloroso, que confia facilmente e abre o coração para amigos, vizinhos e até estranhos. Mas a Bíblia, em Mateus 7,15, nos alerta sobre falsos profetas que vêm como ovelhas, mas são lobos devoradores. Isso me fez refletir sobre quantas vezes confundi boas intenções com verdade espiritual. Já vivi momentos em que aceitei conselhos que pareciam sábios, mas que, no fundo, minavam minha confiança em Deus. A mensagem de Billy Graham me desafia a filtrar cada palavra pela luz da Escritura, a buscar confirmação em oração e a ouvir o Espírito Santo. No Brasil, onde as conversas no café da manhã ou nas reuniões de família são tão comuns, precisamos aprender a distinguir entre vozes que edificam e aquelas que destroem. A manipulação espiritual, outro ponto abordado, é um perigo real. Em Judas 1,16, lemos sobre aqueles que usam palavras altivas para obter benefícios. No contexto brasileiro, onde a fé é muitas vezes expressa em comunidade, é fácil cair nas redes de quem usa a linguagem da espiritualidade para controlar ou aproveitar-se. Já testemunhei
idosos sendo convencidos a abandonar sua congregação ou a duvidar de seu valor por líderes que, em vez de guiar, dominam. Isso me ensinou que minha maturidade espiritual não deve ser entregue a outros, mas protegida com a armadura da Palavra de Deus. Como brasileiros, amamos compartilhar histórias e experiências, mas precisamos ser vigilantes para não permitir que essas histórias sejam usadas contra a nossa fé. A valorização dos idosos, conforme Provérbios 16:31, é uma lição que ressoa profundamente na nossa cultura. No Brasil, os mais velhos são vistos como guardiões da sabedoria, aqueles que contam histórias nos almoços de domingo ou ensinam os netos sobre a vida. Mas a sociedade moderna, com sua obsessão pela juventude, às vezes tenta silenciar essas vozes. A mensagem de Billy Graham me lembra que minhas cãs são uma coroa de honra, um sinal de que Deus ainda tem planos para mim. Já me senti tentado a acreditar que meu tempo passou, que minha voz não é mais necessária. Mas a Bíblia, em Salmos 92:14, promete que, na velhice, ainda daremos frutos. Isso mudou minha perspectiva. Não sou um espectador na obra de Deus, mas um protagonista ativo. Aplicar essas lições na vida cotidiana exige ação prática. Primeiro, decidi ser mais intencional na escolha das minhas companhias. No Brasil, onde a convivência é tão valorizada, isso significa priorizar amigos que fortalecem minha fé e me lembram do meu propósito. Segundo, comprometi-me a estudar a Bíblia com mais profundidade para que eu possa discernir a verdade em meio a tantas vozes. Como brasileiro, sei que a oração e o jejum são práticas poderosas. Então planejo intensificá-los para manter minha conexão com Deus. Terceiro, quero ser uma ponte para as gerações mais jovens, compartilhando minha experiência com amor e humildade, como Tito 2 nos exorta. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, isso significa ser um exemplo de fé para meus filhos e netos, mostrando que a obediência a Deus não tem idade. Por fim, aprendi que a comunidade de fé é indispensável. Hebreus 10:25 nos chama a não abandonar a congregação, algo que ressoa com a nossa cultura de comunhão. Já vi idosos se afastarem da igreja por críticas ou desânimo, mas agora entendo que minha presença na comunidade é vital, não apenas para mim, mas para os outros. No Brasil, onde a igreja é um lugar de celebração e apoio mútuo, decidi me envolver mais, orando, ensinando e sendo uma testemunha viva do poder de Deus. Essa mensagem também me desafiou a proteger minha família de divisões espirituais. Em Mateus 10:34-36, Jesus fala que a verdade pode causar separação, mas nunca autorizou ninguém a usar sua palavra para ferir. Como brasileiro, valorizo a união familiar acima de tudo, e agora sei que devo vigiar para que minha fé seja uma ponte de paz, não uma espada de julgamento. Isso significa ouvir com paciência, corrigir com amor e orar por aqueles que tentam semear discórdia. Em resumo, a mensagem de Billy Graham, ancorada na Bíblia, me ensinou que a velhice é uma temporada de glória, não de retirada. Minhas rugas e cabelos brancos são testemunhas da fidelidade de Deus, e meu chamado é continuar sendo luz, não importa quantos anos eu tenha. No Brasil, onde a fé e a comunidade caminham de mãos dadas, essas lições são um convite para viver com coragem, discernimento e propósito, honrando o Deus que me sustenta até as cãs. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque todos precisam ouvir essa palavra poderosa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida.
Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe como Deus está falando com você hoje. Fique até o final, porque temos uma surpresa especial que vai fortalecer ainda mais sua fé. Vamos juntos fazer essa palavra chegar a todos os cantos.